Olá, irmãs de Axé, eu sou a Eked Carla e no Eked Explica de hoje eu vou contar a história da pombagira cigana. Então já se inscreve no canal e deixa aquele like de Axé para não perder nada. E é com um imenso prazer que eu falo desse povo, pois o sangue desse povo corre na minha veia. Essa é uma história não muito divulgada na minha família, mas que eu fiquei sabendo em um determinado momento da minha vida, sem muito detalhe. Mas se for de interesse de vocês, eu posso buscar saber melhor com a minha mãe e pedir também autorização para eu estar contando aqui para vocês e contar a história da minha família, descendência cigana na minha vida. Essa versão conta que ela nasceu lá no final do século XVI, início do século XVII, sendo batizada com o nome de Jasmine, na Índia, que quer dizer flor branca ou flor cheirosa. E quando uma cigana nasce, ela já é predestinada para um cigano, que geralmente é bem mais velho, que já faz parte dali, e um cigano influente. E com a cigana Jasmine não foi diferente. Assim que ela nasceu, ela já foi destinada a um cigano ali daquela tribo. Então, antes de fazer mais detalhes sobre a vida dessa cigana, eu queria conversar sobre o termo tribo, né? Que hoje em dia as pessoas falam que quem faz parte de tribo são índios, apenas índios. Então eu fui buscar o sentido da palavra tribo. Nada mais é que um grupo de pessoas que tem seus próprios costumes, formas de agir, de vestir, formas de falar e uma descendência de pai para filho e assim por diante. E eles não fazem parte da sociedade local. Então, todos nós sabemos, tanto os índios como os ciganos têm esses costumes. Então, assim, por respeito às pessoas e os costumes atuais, eu vou evitar falar tribo. Jasmine não era uma cigana como as outras. Ela não queria só aprender a lavar e bordar. Ela queria aprender mais, ela queria ser livre, ela queria ir além do que uma cigana poderia naquele período. Ela era uma cigana linda, cabelos lisos, olhos claros, completamente encantadora, que buscava saber de tudo. A magia com o sol, magia com a lua, com as flores, com a natureza, mexia com a água, encantamento com o cristal, que é uma coisa que o povo cigano gosta muito, e ela já nasceu com isso. Rapidamente ela aprendeu a jogar baralho, ela conseguiu ler mãos, ela aprendia de tudo muito fácil, dançava muito bem, tocava violino, castanhola, tudo que o povo cigano achava que podia ensinar, ela já aprendia correndo e fazia muito bem todos aqueles mistérios. E assim os anos foram passando e ela foi viajando com seu povo, fazendo aquelas magias, dançando, se apresentando, até que eles chegaram numa determinada cidade, ela com aproximadamente uns 14 anos, já com data marcada para o casamento dela, e enquanto ela se apresentava, ela vê um lindo rapaz jovem, dos olhos claros, mas que não fazia parte lá da comunidade dela, e ele olhando para ela apaixonado, e ela olhava para ele de volta apaixonado, e todo mundo conseguiu perceber que ela dançava e se apresentava para ele. Então, tanto o pai dela quanto o pessoal lá do povo cigano ficou olhando e tentando tirar ela para que ela não ficasse olhando para ele, para que o futuro marido não percebesse o que estava acontecendo. Só que tudo aquilo foi em vão, porque, claro, ele percebeu, né, que estava rolando um clima ali com a futura esposa dele, então ele começa a dançar e querer se mostrar para que todos ali percebessem que ele estava com ela. Né? Foi em vão que o rapaz só tinha olhos para ela, até que o pai de Jasmine, a nossa futura pombagira cigana, ele interfere e tira ela. Então ela passa a fugir durante as noites até encontrar ele, ela encontra com ele em um bar e eles começam a se namorar todas as noites. E chega num determinado momento, o pai dela descobre que ela tá fugindo, então ele leva ela e meio que aprisiona ela, né, em uma das tendas e fala para ela, olha, eu vou acelerar esse casamento porque senão a gente vai ter um problema muito grande. Então, na véspera do casamento, uma amiga dela ajuda para que ela fuja e ela foge e vai viver com esse cara. E aí eles vão vivendo por aí. Ela ensina ele as artes do povo cigano. Era considerado mão leve, que conseguia tudo o que queria pegando das pessoas. Então, enquanto ela ia lendo a mão, enquanto ela ia falando aquelas coisas que ela ia deduzindo, ia fazendo a cabeça das pessoas, ele estava saqueando por ali. E assim eles foram vivendo. À noite bebendo e roubando, de dia dormindo. Quando acordava, a única coisa que eles sabiam fazer era enrolar as pessoas com os dons ciganos e tudo mais. Por mais que parecesse algo ruim, não era. Para ela estava vivendo completamente
completamente algo novo. Ela encontrou o grande amor da vida dela. Aquilo era o amor que toda menina gostaria de ter. Um homem que faria tudo para salvar a sua vida. E ela disse, se achando maravilhosa, se achando o máximo, né? Toda vez que tinha algum problema, ele ia lá, defendia ela, salvava aquela linda donzela de todos os problemas. E assim foi durante muito tempo, né? Quando ela não estava lendo mão, nem jogando tarô, ele estava jogando buraco. Enquanto ele jogava buraco, ele roubava de todo mundo. E quando alguma coisa acontecia de muito ruim, quando um dos dois eram descobertos, eles fugiam da região e iam aproveitar de pessoas em outras regiões, né? Por lugares um pouco mais distantes dos lugares em que eles estavam frequentando naquele momento. E assim a tribo cigana ia para um lado e eles iam para o outro, sempre fugindo um do outro e aprontando por ali pela redondeza. Até que uma determinada noite, os dois extremamente bêbados acabam dormindo em plena praça, né? Ela dorme deitada no colo dele e ele também apaga extremamente bêbado. O que eles não sabiam é que aquela tribo cigana dela também haviam acampado nessa mesma cidade em que eles pararam para saquear. Então eles dormiram em plena praça pública, crentes que estava tudo bem, mas não estava. Pela manhã, aquele povo cigano, as mulheres, as crianças foram para se apresentar na cidade, até que eles avistam os dois dormindo na praça e correm para chamar os pais dela para contar que ela estava ali, né? Só que eles encontram, na verdade, o ex-futuro noivo dela e acabam contando para ele que ela estava lá. E ele vai junto com o pessoal dele e capturam os dois e levam para lá. O pai dela diz não reconhecer que aquela não era filha, porque ela era uma menininha toda mimada, que tinha tudo que queria. Ela estava rasgada, jogada, suja, fedendo a álcool. E aparentemente você conseguia ver que a vida que ela estava levando não era uma vida muito correta. E uma menina tão jovem já perdida. Então aquele cigano diz para ela que ele era apaixonado por ela, e que se ela quisesse ele perdoaria ela e que voltaria para ela, aceitaria ela mesmo não sendo mais pura. E ela diz que não, que o amor da vida dela era aquele homem. Então ela queria se casar com ele e pronto. Então ele se revolta e começa a xingar ela, dar um tapa nela. Nisso, esse amor da vida da Jasmine parte para cima do cigano e diz para ele não bater nela, e os dois começam uma luta corporal muito grande. Ele golpeia o amor da vida da pombagira cigana e ele desmaia. Então ele amarra ele num tronco e diz que no outro dia ele vai matar ele, quando o sol estivesse nascendo, todas essas coisas. E ela acaba em desespero e pede a ajuda da amiga dela, que era amiga desde muito pequena, que é a chamada cigana Iaci. E aí essa cigana fala para ela que vai dar um jeito. E quando chega durante a madrugada, apenas com a luz da lua, o que ela faz? Ela solta a cigana Jasmine e solta ele. E quando os dois vão tentar fugir, os cachorros que ficavam ali acabam latindo muito e eles são descobertos e presos novamente. E com muita fúria, aquele cigano vai para matar o amor da vida da cigana naquele momento. Ele parte para cima desse rapaz e essa luta corporal começa. Só que em vão, porque o povo cigano também é muito bem treinado. E ele acaba dando um golpe fatal neste homem, que já cai morto. Nisso, a Jasmine, que é a pombagira cigana, ela entra em desespero, parte para cima dele, pega um punhal que tinha na cintura dele, apunhalando ele de forma fatal. E no mesmo momento ela se joga em cima do amor da vida dela e começa a chorar, e começa a tentar fazer encantamentos, fazer magia, tentar curar ele de qualquer jeito e nada acontece. Toda a tribo cigana fica meio parada, olhando aquela situação, meio que sem entender o que fazer, até que ela mesmo puxa aquele punhal e enfia no próprio peito, caindo ali em cima dele e perdendo a vida também naquele momento. Então, ela já chega no plano espiritual, né, completamente perdida e desorientada, porque quando você tira sua própria vida, você não consegue ir para um caminho da luz de imediato, então é um tratamento espiritual muito grande. E lá no umbral, ela começa a ficar rodando por meses, anos, centenas de anos, talvez até séculos, né? Porque a gente não consegue meio que saber ao certo quanto tempo é, porque aqui e lá é completamente diferente. Então ela vive naquele plano lá, sofrendo e buscando o amor dela, sem entender, sem conseguir, na verdade, entender o que havia acontecido. Aquela parte do suicídio, daquela luta, daquela morte, é apagada na mente dela, e ela fica sofrendo todos os dias, procurando o amor dela, que para ela estava perdido por ali. Só que ele não estava ali. Então, com o tempo vai passando, ela consegue visualizar as vidas passadas dela e ela se arrepende do que ela fez, de ter matado uma pessoa e depois ter tirado a própria vida, e começa a chorar muito.
E é nesse momento que chega uma mulher muito alta, muito linda, com uma rosa no cabelo, vestida de vermelho, e começa a explicar para ela tudo o que tinha acontecido, e aquela vida, essa última vida dela, passa para ela como um filme, né? Como uma novela na frente dela, e ela pede perdão, fala que ela quer evoluir, que ela precisa encontrar aquele homem que é o amor da vida dela. E essa mulher é a Dona Maria Padilha, que começa a ensinar ela o caminho. Então, ela, assim, por ter sido meio que expulsa da tribo, né? Ela, na realidade, ela mesma saiu, ela abandonou a vida de cigana para viver no mundo, então ela se transforma numa pombagira cigana. Ela tem sangue cigano, mas viveu como uma pombagira e foi orientada no mundo espiritual para trabalhar na linha de Exu. Então ela chega num determinado estágio da vida espiritual dela e ela descobre que o amor da vida dela hoje em dia estava trabalhando já na linha da malandragem, e ela resolve que ela quer trabalhar também na vida das pessoas, de tentar ajudar, tentar evoluir tanto o espírito dela quanto o espírito das pessoas. Por isso que, geralmente, quem carrega a pombagira cigana também carrega um malandro. Não é uma obrigação não, tá, gente? Mas, assim, geralmente, quem carrega um tem o outro. Então, depois de muito evoluir, ela recebe permissão para voltar na Terra como uma pombagira cigana. E as pombagiras ciganas são entidades que você sempre vai ver muito alegres, sempre rindo, que vão estar sempre festejando, vai estar sempre fazendo parte daquele grupo mais alegre, muito bem vestido, com flores, com roupas coloridas, com fitas na cabeça. Assim são as pombagiras ciganas. Elas gostam de roupas com babado, gostam de bebidas suaves, mas também gostam de tomar umas batidas. Elas gostam de martini, contini, tomam champanhe, cigarros, cigarrilhas. Você pode ver geralmente elas usando um lenço na cabeça. Às vezes tem lenços pendurados pelo corpo. Gostam muito de usar argolas. Quando você vai agradar a pombagira cigana, você pode agradar embaixo de uma árvore frondosa, num matinho bem limpo, perto da praia. Você vai precisar saber da onde, qual o caminho que a sua pombagira cigana vem, para você entender aonde agradá-la melhor. Mas aonde tem alegria, você pode estar cuidando dela. Gostam de essência, gostam de incenso, fitas coloridas, velas coloridas. Dificilmente a pombagira cigana vai ser tratada com o egé, tá? Geralmente eles não pedem assim, uma galinha, uma franga, não. Quando pedem, no máximo uma vez por ano, por um motivo assim muito extraordinário. Os médios da pombagira cigana geralmente são aquelas pessoas que vão animar a festa. São as pessoas que vão chegar, vai ter aquele lugar meio mais ou menos, e eles vão aumentar o som, vão botar para quebrar, vão beber, vão se divertir, vão rir. São pessoas que têm um dom para magias, assim, tanto para o amor quanto para a prosperidade, que assim, fora do comum. Realmente eles têm uma mão muito boa nesse sentido. São pessoas que assim, lutam sempre para ter o que querem, e eles lutam e conseguem. Não são pessoas que costumam assim dar o braço a torcer e deixar para lá. Se eles querem, eles vão atrás, eles conseguem alcançar o objetivo deles, e não é difícil não, tá? Porque eles têm uma garra assim fora do comum. Eles têm o dom da adivinhação assim muito apurada. Então assim, se eles falarem, não gosto de fulano, ciclano não é muito legal, então você escuta, porque geralmente eles vão estar certos. Só que eles também, por conta disso, precisam tomar muito cuidado com a língua deles. Porque se eles estiverem irritados e amaldiçoar alguém, depois para tirar aquilo é difícil. Então, se você é médium da pombagira cigana e estiver irritado, respira, pensa 2 vezes para depois você não se arrepender, porque às vezes nem é isso tudo que você está vendo naquele momento. E se você gosta desse tipo de conteúdo, se você tem uma entidade que você quer que eu fale, já deixa aqui nos comentários que eu vou estar gravando para você. Então você já vai lá, maratona todos os vídeos do canal. Um grande beijo, te vejo nos próximos vídeos. Tchau!